Oi pessoal, tudo bom? Começando o nosso chá de hoje. Escolhendo os filtros para eu ficar mais linda. Vamos lá falar do que a gente veio falar hoje. A onicoglifose, que eu estava falando, apesar de ser mais comum em idosos, ela pode acontecer também em pessoas em idade jovem, jovens adultos. Por quê? Porque ela pode ser hereditária, ela pode ser adquirida por conta de atrito, tá bom? Então, assim, por exemplo, o que é a onicoglifose? É um distúrbio que afeta os pés. Quem sofre com o problema percebe que o espessamento das suas unhas se curvam para cima e para baixo durante o seu crescimento. Então, fica em forma de grifo, né? Se vocês observarem que a gente colocou lá na nossa... na chamada que a gente fez uma arte e colocou uma unha bem comum chegar aqui pra gente na clínica. Então, ela fica em forma de grifos, sobe, né? A condição afeta um ou mais dedos e é normalmente vista em pessoas mais velhas. Contudo, como eu falei antes, essa não é uma regra. Pode acontecer com pessoas mais jovens também. Por que ela ocorre? São várias as causas. A mais comum delas é o uso de sapatos que ficam atritando a unha do hálux, do dedão, né? E acabam traumatizando essa unha e acaba fazendo esse grifo. Então fica ali batendo na unha e aí pode acontecer de fazer um grifo com essa unha. Contudo, as causas mais relacionadas da onicoglifose, é importante a gente conhecer que não é só o sapato, né, que pode acontecer de fazer onicoglifose. A falta de higiene com os idosos é comum acontecer de ter onicoglifose e ter onicomicose. Por quê? Porque a gente sabe que com o tempo a gente vai perdendo, a perna parece que vai ficando mais comprida, né? A gente não consegue chegar lá na unha. Então, na hora do banho, não consegue se abaixar para limpar, para higienizar. Então, um dos motivos de fazer o grifo, de crescer a unha naquela condição, é a falta de higiene. Problema de circulação, a gente sabe que a extremidade é super irrigada. Então, tem patologias que não permitem que fique irrigada essa região e aí acaba acontecendo também da onicoglifose se manifestar na unha do paciente. A malformação congênita, às vezes, tem casos de onicoglifose que a gente tem que fazer um trabalho junto com a equipe multiprofissional, a gente precisa pedir um raio-x desse dedo para saber como que tá lá a parte interna, tá bom? As infecções na região das unhas, ingestão inadequada de nutrientes, às vezes as pessoas inventam umas coisas. Um dia desse uma pessoa falou para mim que estava tomando dolomita para os ossos. Um dos efeitos colaterais da dolomita é cálculo renal, né? Porque você precisa, se você não estiver precisando de cálcio, você acaba tomando, então um dos motivos pode ser a ingesta de um nutriente inadequado. Diabetes, que esse está em todas, né? O diabetes está em todas. E também as lesões, que nem eu falei no início. O atrito fica ali batendo, aí acaba criando uma lesão nessa unha. A paroníquia crônica. A paroníquia, gente, como é que eu vou falar para vocês aqui, ó? A paroníquia é uma inflamação que dá na pele, na borda das unhas, tá? Fica aqui assim, ó. Sabe quando você tem... Falei acho que semana passada dele, conhecido como unheiro, que é o excesso de água, né, na pele, material de limpeza, e acaba fazendo uma inflamação nessa região aqui. Também pode ser a causa da onicoglifose. Quando surge esse problema, a primeira coisa que a gente vai olhar é o sapato. Como que é esse sapato? Ele fica tritando aqui em cima da unha? Ele aperta? Ele é de couro? Ele é sintético? Como que é esse sapato? A primeira coisa que a gente vai avaliar quando aparece é o uso do calçado, se o calçado está correto. Em todos os casos, a gente deve consultar um especialista específico. Primeiro chega pra gente na podologia. Eu tô com a minha unha assim, ou a gente vai fazer um home care em um paciente que está acamado, ou está com mobilidade reduzida, ou está numa casa de repouso, não consegue vir na podóloga. A gente vai lá e acaba encontrando o paciente com essa patologia. Por que a gente falou desse assunto hoje? Porque essa semana agora, 2 semanas atrás, uma das nossas profissionais aqui da espécie foi fazer um atendimento em um paciente. Ele estava na casa dele, uma senhora,
E ela tinha onicogrifose nos dois hálux, nos dois dedões. A unha estava em grifo. Porque não achava o profissional, porque não encontrava quem fosse lá cortar a unha, porque a moça que era mais que já ia fazer unha das mulheres da família, acabava dando uma limpadinha lá na unha da senhora, mas acabou fazendo uma onicogrifose por conta da falta de cuidado. As condições fazem com que as unhas fiquem grossas, que nem eu falei, a falta de higiene, amareladas e amarronzadas. Além disso, a curvatura é bastante comum nesses casos. Se vocês viram lá na arte que a gente colocou, ela faz uma dobra assim na unha, né? Parece uma coisa bem de aparência bem feia e incomoda, facilita a queda do paciente por conta desse tamanho, tá? Porém, esses não são os únicos sintomas relacionados à deformidade. Tem mais sintomas. As unhas rígidas demais a ponto do corte se tornar penoso. Por exemplo, quando eu vou cortar a unha, se a unha estiver muito dura e eu não tiver o material, os instrumentais exatos, o paciente vai sentir dor. Ele já vai sentir dor naturalmente porque ele vai ter ali aquela região muito sensível. Mas se eu não tiver o instrumental correto para fazer o corte da unha, vai doer mais. A aparência da unha lembra um chifre que se levanta na direção da cabeça. Então, assim, é um grifo, né? Então, por isso que é onicogrifose. O início da lesão pode ser pisadela de objetivo e cair sobre o dedo. Um objeto caiu sobre o dedo, né? Um atrito, que a gente falou lá atrás, a lesão, o sapato, ou caiu alguma coisa lá em cima da unha, pode causar a onicogrifose. São dos sintomas. E a curvatura fica em direção do chão. Então, a unha faz esse movimento, ela vai para baixo, tá? Tá aqui, ó. Ela vai para cá. Ela cobre a ponta do dedo e sobe, tá bom? Isso acontece muitas vezes. A curvatura tende a deixar o espaço entre a pele e as outras, a pele e a cútis, tá? A unha fica assim, então ela tende a deixar uma abertura aqui. Então isso faz com que a contaminação por uma outra patologia que a gente fala sempre aqui, que é a onicomicose, que é mais comum. Então o paciente às vezes ele tem onicogrifose e não tem onicomicose, mas precisa analisar, precisa coletar material, precisa mandar para o laboratório para saber se aquilo lá é só a onicogrifose ou se tem micose ali, tá? Como que trata? Porque já tô lá com problema com a minha unha, com o grifo, doendo meu dedo, como que eu vou tratar? Que essa é a parte que interessa para nós, né? Ó, meu chá hoje é de frutas, ó. Nesse calor que tá fazendo em Campinas, tem que tomar chá, porque o nome do programa é chá, né? Chá com podologia. Mas deixa, semana que vem diz que vai estar fresquinho, vai melhorar. Tá? Então, como que eu trato isso daí? Vocês conhecem alguém que tem esse problema? Eu vou primeiro observar a unha, né? Se ela tá espessa, se ela tá grossa, se ela tá longa, se ela tem deformidade, se ela tá curva. O primeiro momento para começar o tratamento, eu tenho que fazer a clínica que a gente fala. Eu tenho que olhar a anamnese, eu tenho que apalpar, eu tenho que pegar, né? Pegar no pé do paciente. Inclusive, essa aula que eu dei essa semana, na faculdade, eu falei para as meninas que estão formando. A gente não tem que ter medo de pegar no pé do paciente, apalpar, né? Então, eu vou apalpar, vou ver se sente dor, se não sente, apertar, conversar com o paciente, olhar para o paciente, perguntar para ele e olhar para ele, tá? Isso é muito importante, essa troca da gente com o paciente. Quando eu faço anamnese, eu preciso olhar para o meu paciente. Eu não posso estar só aqui, examinando aqui o pé dele, perguntando sem olhar. Não, tá doendo aqui? E olho para ele, tá? Tá doendo. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou ver o espessamento da unha, vou ver se ela tá grossa, vou ver a cor da unha, se ela tá amarela, se ela tá acastanhada. Se dói, que nem eu falei, se tem alguma infecção na pele ao redor que envolve a unha, se tem algum prurido, alguma secreção, se ele sente coceira, comichão ao redor, ou em volta da unha contaminada, se essa unha ela é irregular,
se ela é lisinha assim, ó, ou se ela tem alguma irregularidade, alguns anéis transversos. Eu tenho que observar essa unha, observar esse pé, tá? A onicogrifose, ela pode ser classificada por 2 tipos, tá bom, gente? A congênita, que a pessoa já nasce com esse problema na unha, que nem aquela história que eu falei lá atrás, que a gente pode trabalhar com equipe multiprofissional para que possa pedir um raio-x para a gente ver como é que é lá dentro da unha, né? Então, essa é quando ela é congênita. E quando ela é adquirida, que é aquela parte do atrito que eu falei para vocês, que a gente precisa ver como que foi que aconteceu isso. Muitos estudos, eles colocam a onicogrifose observada comumente em pacientes com comprometimento da circulação sanguínea periférica, né? Aqui, nas extremidades, né? Então, tem uma circulação pobre aqui. Então, pode fazer com que o sangue não chegue, não irrigue corretamente aqui. E essa unha vai ficar sensível, vamos dizer assim, vulnerável ao aparecimento da onicogrifose. E outras coisas que eu vou ler aqui para você que pode acontecer. Distúrbios patológicos, que é o que eu falei antes, como a circulação, como varizes, né? Pessoas, como eu falei no início, pessoas de mais idade, pessoas obesas, acima do peso, pessoas com problema de tromboflebite, febre aqui, né? Dermatite, pode desenvolver úlceras nessa região aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, do malelo. Vocês já viram aquelas pessoas que tem aqui bem escuro, né? Então, isso é um dos motivos que pode acontecer o aparecimento da onicogrifose, porque é uma contaminação, né? Psoríase, a gente fala de novo da psoríase, que é uma coisa que pode acontecer na pele, que é difícil diagnosticar, tá bom? Muito difícil. O médico que dá esse diagnóstico, não somos nós podólogas, que dizemos, não, o senhor tá com psoríase. Eu posso até desconfiar, porque pela minha experiência de clínica, pela minha experiência de atendimento, eu posso ter visto alguma coisa parecida e o paciente ter dito para mim, ó, eu tô com psoríase. Mas quem dá esse diagnóstico é o médico. A podologia trata a psoríase, a gente trata em determinado, tipo assim, até um certo ponto. Por quê? Tem contaminação que é feito o tratamento por via oral, com medicamento. Então, nós não damos medicamento. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá, limpar, deixar a região higienizada, hidratada, mas quem vai dar o medicamento é o médico, tá? Voltando da onicomicose de novo, ou sífilis, que hoje não se fala mais nessa doença, né? Mas é muito comum, viu? As pessoas chegarem, ter sífilis e ter onicogrifose e ter onicomicose. Eu participei de uma pesquisa aqui na Unicamp, no laboratório de cosméticos, que era para um queratolítico que a gente usava na pele do paciente. Então vinham com várias patologias, vinham com diabetes, com HIV, com sífilis, com psoríase, para a gente descobrir a ação daquele medicamento. Então eu participei durante acho que 3 meses de pesquisa. A gente ia lá, colocava o produto, tinha que receber o placebo, que a gente fala que é uma pesquisa randomizada. Por quê? Porque essas doenças de pele, de unha, a gente acha que não são comuns, porque a gente vê, é comum no Brasil a gente ir, por exemplo, fazer o pé na pedicure e na manicure. Mas acreditem, elas são comuns. E quando você tem o problema, aí você diz, e agora, eu vou tratar onde? Então, paciente, por exemplo, com imunidade baixa, imunossuprimido, com circulação pobre, ele pode desenvolver essa doença. E aí, onde que eu vou tratar, né? As causas mais comuns da onicogrifose são doenças de pele, que já falei, como a psoríase, sífilis terciária e outras. A má circulação, eu estou repetindo de novo, a má circulação pode ser associada com o diabetes, a hereditariedade, que é genética, que nem eu falei para vocês, que a gente vai lá e pede para o médico fazer um raio-x, infecções fúngicas, tenho uma infecção fúngica, tenho lá uma onicomicose, e aí acabo desenvolvendo a onicogrifose.
Calçados, tamanho, tem que usar o calçado do tamanho correto. Traumas repetitivos, pessoal que corre, pessoal que resolve correr, não foi fazer uma avaliação, não foi ao médico, não escolheu um tênis correto para correr, né? E fica ali atritando a unha, então pode acontecer de fazer um trauma e fazer uma onicoglifose. E deformidade óssea, que a gente só vai descobrir se fizer o raio-x, tá? E tem mais uma aqui, a negligência. O idoso tá lá, mora lá com o filho, com uma sogra, fora lá com a nora e tal. Ele é bonzinho, não reclama e ninguém olha no pé dele, né? Não dói, então ele não reclama. Um dos motivos de eu ter essa patologia é a negligência ao tratamento, a falta de higiene, sendo essa a causa mais frequente no idoso. Então você que tem um idoso na sua casa, tem que olhar para ele. Ó, deixa eu ver aqui, tem uma mensagem para mim, olha, meus primos, meus parentes lá do norte do Brasil, me abençoando. Ai, muito obrigada, Ronaldo. Ai, a minha amiga Ivone lá de Pato Branco. Lá de Pato Branco daí, né, Ivone? A minha amiga Ivone. Um abraço para você, Ivone. Obrigada pela audiência. Uma pergunta que veio na caixinha nossa de perguntas é: ela é contagiosa? A onicoglifose é contagiosa? Se eu não tenho esse problema na minha unha, mas eu moro com um idoso ou com alguém que tem, eu posso me contaminar? Não. A onicoglifose não é uma doença contagiosa, tá? O que pode contaminar a gente, ou contaminar a pessoa que está lá do lado, é a micose, mas a unha em grifo não, tá bom? Se ela tiver uma unha em grifo contaminada pela micose, que nem eu falei antes, que pode acontecer de abrir uma aberturinha aqui do lado ou aqui, ó, e aí a onicomicose vem aqui e se instala, aí pode acontecer, tá? Mas ela não é contagiosa. A unha em grifo que nasce naquela posição que eu coloquei lá na chamadinha para vocês não é contagiosa, tá? Elas estão relacionadas com a micose, mas não são contagiosas. Como que eu diagnostico, né? A questão se eu tenho onicoglifose ou não. Já falei antes, pela observação que a gente olha, eliminação, eu posso realizar um exame, eu posso coletar o material, mandar para o laboratório e ver se tem onicomicose ali, junto com a onicoglifose, tá bom? Mas a unha nascida naquela posição não é contagiosa, não. Como que eu vou fazer isso? Quando chega na podologia, eu vou ter instrumentos corretos, eu vou ter fresas, brocas, lixas específicas para fazer esse desbaste, para fazer essa profilaxia e para deixar essa unha o mais próximo da pele possível. Existem casos que as pessoas têm que... quando eu faço acompanhamento com o médico, extrai essa unha, tira essa unha, mas o idoso já está muito debilitado, né? Já toma N remédios. Tem uma que a gente chama polifarmácia, toma mais de 3 medicamentos, muito comum. Então, ainda vou tirar a unha dele e vai ter que tomar antibiótico, né? Então, a gente prefere fazer a profilaxia e geralmente a gente trabalha junto com o médico. Ele pede pra gente fazer o desbate, fazer o corte. E ó, gente, eu vou colocar um pós para vocês verem como que era antes e como que ficou depois que a gente fez a profilaxia, que é o desbate, o corte correto da unha, tá? O tratamento geralmente é feito assim. Vocês podem procurar um podólogo que trabalha com geriatria. Vocês podem ser profissionais podólogos, podem se especializar na área da geriatria. Tem pós-graduações que falam sobre isso. A gente estuda todo o envelhecimento do idoso, do ser humano, as patologias mais comuns. A gente faz todo esse trabalho na geriatria, na podologia geriátrica. Então tem N cursos no Brasil e fora do Brasil também. Aqui no estado de São Paulo, por ser São Paulo, eu acredito que é mais fácil para a gente se especializar, quem trabalha na área da saúde, na área da podologia. Nós temos agora faculdades de podologia que fazem graduação EAD. Se estudem, porque é o nosso futuro.
tanto da parte profissional como no nosso futuro da humanidade, né? Nós estamos mais longevos, então essas patologias que são mais comuns no idoso, nós vamos ter que saber tratar, porque quem que vai cuidar da gente, né? Então a gente tem que saber tratar. E o autocuidado, por exemplo, eu sou uma idosa, tenho nicogrifose, não tenho neto, filho, parente por perto de mim, e eu mesma vou querer cortar minha unha. Não vai dar certo, porque a chance de eu me machucar, de eu cortar o que não precisa ser cortado, de eu causar uma lesão ali é muito grande. Então o ideal é achar um profissional podólogo. Ah, mas o profissional podólogo não trabalha com idoso, mas ele vai saber cortar essa unha, porque a gente aprende isso lá no técnico. Quando você estuda, faz o estudo técnico, você aprende. Ah, mas lá na minha cidade não tem, então vá procurar um médico, um geriatra, que ele vai conseguir, vai trabalhar junto com a enfermagem. Tem uma enfermagem agora, o pessoal da enfermagem está entrando na área da podologia. Enfermeiras podiatras, elas aprendem a cortar essa unha, porque tem que ser cortado de uma forma correta, sem machucar o paciente. Então, se eu não tiver o instrumento correto, eu vou machucar esse paciente. E tchau, pessoal do YouTube, né? A gente está aqui no YouTube também. Pode deixar suas perguntas aí, pessoal. Tchau, tchau. Escolheu tanto filtro que eu fiquei da cor do jaleco, gente.